mas sexta-feira ou sábado, né, nós conversamos sobre 1 João, o verso 11, né, e nós conversamos sobre estar nas trevas, e para João, estar nas trevas é odiar o seu irmão. E aí nós conversamos sobre o ódio, da onde vem o ódio, da onde nasce o ódio, né? E o ódio nasce dessas coisas também, né? Que uma pessoa esconde da outra, né? E isso faz com que alguém fique com ódio, né? Imagino o Danielzinho chegando para comer o macarrão e não vendo a mistura, né? O ódio que ele deve ter passado, né, em relação a esse assalto dentro do macarrão, né? Isso é uma forma também de afetar e de trazer ódio para a pessoa, né? E aí, como é difícil também a pessoa ser assaltada dentro da sua própria casa e ter que amar essa pessoa, né? Muito difícil. Então, mas é porque esse cara nem irmão é, né? Esse cara nem irmão é. Mas nós conversamos sobre essas ações, né, de ódio, da onde vem, por que vem, e que nós teríamos que pensar quando nós temos uma atitude de ódio, por que nós estamos odiando tanto alguém. E sempre nós estamos odiando alguém porque esse alguém está tirando vantagem nossa, ou então está fazendo com que a gente se torne um idiota. Isso também gera ódio, né? E faz com que a gente volte para as trevas. Mas aí João, vendo o que ele estava escrevendo, ele chega ao versículo 12, dizendo da seguinte forma: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Então, esse verso 12 está muito ligado a essa dinâmica de amar e odiar. Está muito ligado a estar nas trevas e estar na luz. E uma das coisas que o cristão precisa entender é que os nossos pecados estão perdoados. E quando nós falamos sobre pecado, nós temos que entender que muitas vezes o pecado é uma forma de eu agir, porque para nós o pecado é uma forma de agir. Mas aqui João, ele não está falando dessa forma de agir, mas ele está falando da essência do ser pecador. E quando nós falamos sobre pecado, o que você pensa quando nós falamos sobre pecado? Erros. Ações que nós cometemos que erramos contra Deus, não é isso? Então, a gente pode ou nos considerarmos pecadores porque não conseguimos chegar ao nível do amor que o Evangelho exige e por isso nós nos consideramos nas trevas, ou porque nós não temos atitudes bondosas em relação aos outros e aí nós nos consideramos pecadores, ou nós não temos consciência do pecado e do erro que cometemos e por isso continuamos nas trevas. E aí o João vai escrever, e quando ele escreve
para toda a comunidade, dizendo: filhinhos, né? Os vossos pecados são perdoados pelo amor. Então, se nós formos pensar que pecados só são atitudes que nós temos contra os outros, no Antigo Testamento é isso mesmo, né? É comportamental, a gente erra. As leis de Moisés vão dizer muito claro isso aí, ó, você não pode adulterar, você não pode matar, você não pode, né? Então é sempre não, não, não. Agora, o pecado para o Novo Testamento é algo que está dentro da gente. Então é algo da essência nossa, porque Jesus, ele diz que se você desejar, você já pecou. Se você não amar, você já pecou. Então é algo que está dentro de nós, né? E não está do lado de fora quando eu tenho um comportamento. Então está dentro da gente. Então o pecado em relação ao Novo Testamento, ele é muito mais profundo do que só comportamental. Então é uma forma de existência, é do ser, né? E como nós carregamos as culpas e como carregamos os nossos pecados, né? E eu acredito que João está falando isso pelo constrangimento que ele criou quando ele estava escrevendo sobre estar na luz e estar nas trevas. Porque quando nós falamos sobre luzes, trevas, aqueles que estão comprometidos com querer uma mudança, eles vão se constranger ao ponto de falar: cara, eu sou um bosta mesmo, sou o pior cara do mundo. Então, essa escrita de João até o verso 11, eu acredito que carregou o povo de culpa, porque o homem, ele é assim. O ser humano é desse jeito, ele vai ouvindo e vai, antes de valorizar as ações e também ele vai se depreciando, né? Ele vai se afundando. Então João, ele escreve que os nossos pecados estão perdoados. Parece que é uma possibilidade, uma nova chance que João está dando para a comunidade que estava nas trevas, de dizer: olha, você falhou muito, mas eu quero dizer que Deus já perdoou os seus pecados. Deus já perdoou as suas atitudes erradas do passado. Você já é uma nova criatura, então internamente você é um novo homem e por isso você está perdoado. As atitudes de trevas que você tinha não existem mais na sua vida porque Deus o encontrou. Então uma das coisas que nós temos que entender, que vai fazer com que a gente saia das trevas, é o encontro que Jesus vem à minha história e muda a minha vida. Então isso é uma forma de perdoar o pecado, porque só Ele pode fazer isso, só Ele pode tirar, só Ele pode libertar você da escravidão e das trevas, só Ele, mais ninguém. E isso é um ponto que João está dizendo: olha, os seus pecados estão perdoados pelo amor. E só quem ama pode de verdade perdoar. Nós temos dificuldades de perdoar porque nós podemos até dizer: perdoamos você, mas ao mesmo tempo sempre ou você ou aquele que perdoou vai sempre lembrar dos erros que você cometeu e jogar na sua cara o erro que você comete. Mas Deus não é assim. A essência divina não é dessa forma.
O amor de Deus não é isso, porque Ele diz que Ele perdoa o seu pecado e joga no mar do esquecimento. Ou seja, para Ele perdoar é dar uma nova oportunidade de você viver sem o pecado. E Ele vê você sem nada. Então, o perdão de Deus é tão profundo ao ponto de entrar na essência da sua vida, de quem você é, e mudar a relação que você tem com Deus. Então Ele transforma você através do perdão do pecado em uma nova pessoa. E a partir desse encontro você é considerado filho e você é considerado limpo do pecado que tanto te abala. O Novo Testamento é muito claro, né? Porque lá em Romanos, Paulo vai falar: o mal que eu não quero, esse eu faço, e o bem que eu gostaria, ou que eu quero, esse sim eu não faço. Então ele está falando de algo que está dentro dele. É ele que está com o problema. Miserável homem que sou. Então, e quando ele encontra a graça de Deus, o amor de Deus, ele muda a história. Então o amor de Deus muda a minha história. Então João está dizendo que existe uma possibilidade de mudança da nossa história por causa do amor, devido ao amor de Deus. Devido ao amor de Deus, nós somos transformados, nós somos perdoados, nós somos criados de novo. Então João, ele diz: filhinhos, os vossos pecados estão perdoados. Jesus, ele levou toda a condenação que existia para a sua vida na vida dele. E por isso o Novo Testamento vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o pecado é isso, o pecado nos condena à morte, o pecado nos condena a destruirmos a nossa própria vida. Os erros que cometemos é porque nós de verdade temos uma essência pecadora e por isso queremos nos destruir. Mas o amor nos atrai a não ter atitudes de morte. E por isso nós podemos viver eternamente. Então, eu e você precisamos entender que, apesar dessa natureza antiga e nova viver dentro de nós, Deus está sempre disposto a perdoar, Deus está sempre disposto a transformar a sua vida, Deus está sempre disposto a cooperar com você, a vencer junto com você as falhas que você tem. Então, João está escrevendo ao ponto de dizer que, apesar dessas duas naturezas estar dentro de você, o ódio e o amor, Deus ainda o perdoa quando você tem atitudes de ódio em relação a outra pessoa. E uma das coisas que nós precisamos entender é que esses passos que Deus dá em relação ou ao encontro seu é uma atitude de amor. E faz com que a gente saia das trevas. Porque quando eu percebo que o meu pecado ou o meu ser pecador ofende diretamente aquele que não consegue me odiar, que é Deus, eu estou livre. Então eu tenho que perceber que o pecado ofende diretamente aquele que me criou e me
e me formou para que eu possa ter um objetivo na minha vida, que é glorificar a Deus, que é fazer com que Deus se torne famoso. E assim nós podemos de verdade vivermos livres e sermos uma nova criatura. Então, o perdão do pecado, dos nossos pecados, é algo que Deus, Ele não vê mais em nós, porque nós estamos carregados de culpa. E Deus é aquele que tira toda a culpa. E por isso nós podemos viver livres. O pecado nos livra. O pecado nos deixa livre. Não livre para fazer o que queremos, mas livre para servir o outro. Livre para poder amar o outro. Livre para poder respeitar o outro. Livre para poder viver uma vida diferente daquela que estávamos vivendo. Por isso João escreve que os nossos pecados estão perdoados pelo amor do seu nome. Então, por mais que você carregue a culpa, você tem que entender que diante de Deus nenhuma condenação há para você, porque você está em Cristo Jesus. Se alguém um dia condená-lo, você tem que entender que apesar da condenação que as pessoas fazem contra a minha vida, o Cristo, ele nunca agirá dessa forma. Jesus, ele nunca viverá para condenar as pessoas, porque não é o papel dele. Lá em João 3,17, a Bíblia vai dizer que Jesus foi enviado ao mundo para não condenar o mundo, mas para salvá-lo. O mundo já estava em condenação, então não precisava de ninguém para condenar. Não precisava mais de outra pessoa para condenar, mas precisaria de uma pessoa para não condenar e salvar da condenação. O homem em si, sem Deus, já está condenado. O homem em si, sem Deus, já vive a condenação, já vive a culpa, já vive o peso da culpa. Mas o homem que encontra Jesus, ele se torna salvo da própria culpa. E por isso ele pode ser livre. E é isso que João está deixando escrito aqui no verso 12. Ele perdoou o seu pecado. E por isso você pode ser uma pessoa livre e vencer o mal que está dentro de você. Amém, irmãos? Então, pelo amor do seu nome, nós somos perdoados. E por isso o pecado não pode nos dominar. Porque nós amamos esse Deus mais do que qualquer outra coisa. Joia? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Nós devemos ter sempre em mente que o meu pecado, ele ofende sempre primeiramente aquele que não pode me livrar, ou seja, o nosso Deus e Criador. Que me ama e me liberta de todo o mal que poderia me levar à verdadeira morte. Por aí, não é? Isso. Somente o homem que encontra verdadeiramente Jesus Cristo torna-se uma pessoa livre e liberta de tudo pecado. Eu acho que foi mesmo. Certo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam segundo o Espírito e não conforme a carne. Amém. Vamos orar então.
que você possa pensar que as atitudes de ódio que te levam para as trevas também tem uma atitude de amor que te traz para a luz. E essa atitude de amor vem do nosso Deus, vem do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de ser amado pelo Senhor. Por mais que o nosso ódio muitas vezes quer nos dominar, nós agradecemos porque existe uma pessoa que nos ama, apesar dos ódios, apesar dos erros, apesar da forma de vida e o jeito de agir. O Senhor não desiste da gente. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos criou e o Senhor sabe quem somos de verdade. E nós queremos cumprir o seu propósito, cumprir o seu plano, que é amar o irmão. Então que nós possamos praticar esse amor hoje e que possamos vivenciar o amor que vem do seu nome. No nome de Jesus. Amém. Amém.